Muito bem, nós já estamos de volta com o TVB Entrevista de hoje. Joinville está muito frio, viu? Está muito frio. Mas aqui dentro do estúdio está quentinho, porque tem gente muito bacana aqui que aquece o nosso bate-papo. E você pode interagir através do nosso WhatsApp, 34519400. Olha, eu conversei com o Paulo Busfield, né? Busfield, que é o diretor do Inova Parque, mas agora, nesse momento, eu falo com a Grace Lopes. Ela que é coordenadora dos startups do Inova Parque. Grace, muito bom tê-la aqui. Tudo bem com você? Boa noite, Aguinaldo. Boa noite a todos. Obrigada aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Olha, o Paulo falou no bloco anterior ali sobre as incubadoras do Inova Parque. Quantas são e em quantas áreas elas estão focadas, Grace? Legal. Então, hoje nós temos 4 incubadoras dentro do Parque Tecnológico, né? Então, cada incubadora ela tem uma área em específico. A gente optou por nichar justamente para facilitar o processo, né, das startups, porque cada startup tem um nicho diferente. E uma coisa que é interessante é que muitas vezes as pessoas acham que startup é só empresa de base tecnológica como aplicativo. Acho que isso é muito comum, né? Muita gente acha que startup é só aplicativo. E ali no Inova Parque a gente tem uma amplitude muito grande, né? Então a gente tem incubadoras, por exemplo, né? A incubadora de nanotecnologia, por exemplo. São empresas, né? São cientistas, pessoas que desenvolvem em laboratório, por exemplo, nano e biotecnologia, e que através de uma solução, muitas vezes, né, testada ali, eles acabam fazendo pesquisa e aquilo vira, né, uma tecnologia, mas não uma tecnologia de aplicativo, uma tecnologia, né, de química ou outra forma. Então, é bem interessante porque a gente tem hoje vários laboratórios que ficam dentro da incubadora, no caso da nanotecnologia, e além, né, de nanotecnologia, biotecnologia, que inclusive a gente vai depois conhecer um pouquinho mais a fundo sobre isso, a gente também tem uma incubadora só voltada para a inovação social, que é a Cauce, né? Temos também a incubadora Centra, que é a base tecnológica, que todo mundo conhece, os aplicativos, e temos uma incubadora que ela é uma incubadora mais voltada assim, para uma inovação, para novos negócios, que é a Criat. Então, a gente criou, né, essa forma também para facilitar justamente o caminho desse empreendedor. Porque o empreendedor, ele chega, muitas vezes ele começa a empreender, às vezes é a primeira vez que está empreendendo, né, ou não tem muitas vezes a dimensão do tamanho que vai ser o negócio, né? Então, quando ele entra numa incubadora, a gente consegue acompanhar essa trajetória e tornar essa trajetória um pouco mais leve, porque empreender sozinho acaba sendo muito mais desafiador, né? Não sabe às vezes para qual caminho seguir, né? Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? E às vezes a gente fala assim, está sempre crescendo, mas às vezes o caminho do crescimento ele fica muito embolado, muito difícil. Cai, sobe, né? E quando tu tá já numa incubadora, quando tu tá buscando, né, esse apoio, você acaba, né, muitas vezes, através dos mentores, através, né, de um processo mais estruturado, você acaba acertando e crescendo mais rápido, né? Recebe uma orientação, né? Para dar o passo correto, né? Essa é a verdade, né? E assim, empreender sozinho acaba sendo um desafio porque são muitos caminhos, né? Tu pode seguir um caminho, outro, e tu nunca vai ter, óbvio, nunca vai ter certeza, né? De qual é o melhor caminho. Mas se tu tem uma metodologia, se tu profissionaliza mais o teu negócio, né? Se tem alguém te cobrando que não seja você, porque muitas vezes você ser o seu próprio chefe, né, acaba sendo muito desafiador. Diferente de quando você está numa empresa que você tem, às vezes, regras ali para seguir. Agora, você é o próprio chefe. E aí? Né, qual que é a prioridade? Então, se você não tiver muito essa autogestão, é muito mais desafiador. Então, ali acaba sendo mais fácil esse compartilhar de ideias, acaba tendo a figura, né? Por exemplo, eu tenho esse papel de acompanhar as startups, de puxar essa startup para que ela faça atividades que muitas vezes, se ela tivesse sozinha, talvez ela não priorizaria. Então, o processo da incubação ele acaba sendo algo que garante um pouco mais, assim, eu não digo que garante um crescimento, mas ele vai garantir um pouco mais de paz, né, para esse empreendedor, justamente por ele ter esse ambiente fértil aí para compartilhar ideias. O empreendedor que começa sozinho, ele tem que ser muito disciplinado, né? E às vezes acaba relaxando, aquilo que você falou. Então,
é mais viável procurar, então, ajuda, né, para garantir o negócio. Perfeito. E principalmente para inovar sempre, né? Porque a base de uma startup, ela é a inovação, né? Então, o primeiro ponto, ela tem que ser inovadora, né? Então, as pessoas perguntam, mas o que é uma startup? Como que eu sei? Porque tem gente que nem sabe que, às vezes, é uma startup, né? Sim. Então, a startup, ela tem muito ela é uma estrutura que ela permite uma escala, que ela uma estrutura enxuta, né? Não é uma estrutura grande, é uma estrutura enxuta. Normalmente são poucas pessoas, às vezes é o fundador, né, ou o empreendedor ali, mais 2, 3, né? Eles começam num time pequeno, né, e vão crescendo na medida que vai precisando, mas ele tem uma base tecnológica, uma base que permite uma escala. E aí ela tem uma ideia inovadora. Normalmente vem para resolver algum problema que existe no mundo, né? Então, às vezes ela vem muito na contramão, acaba às vezes incomodando o ambiente no sentido das empresas, porque quando tu traz uma inovação, que aquilo é muito bom, né? Acaba às vezes matando outras coisas. Então, o exemplo, por exemplo, né, de quando era o filme, né, a Kodak, né, por exemplo, a Kodak foi um caso assim que ela acabou não inovando e ela acabou morrendo, né, por conta dessa que não pensou em como que seria no futuro, né? Então, a startup ela tem muito ela às vezes vai resolver um problema que não existe, né? E às vezes, naturalmente, o fato de ela resolver um problema, ela vai inovar, ela vai acabar às vezes deixando obsoleto outras coisas, né? Então, ela vem para incomodar no bom sentido. Me chama a atenção a importância, a relevância das incubadoras, né, nesse processo. Eu digo assim que a incubadora, né, trazendo até uma relação com a maternidade, né, quando vai ali o bebezinho está nascendo, ele vai precisar de ajuda, aquela coisa. Então é mais ou menos isso. O negócio está nascendo, o negócio é muito novinho, é um bebê ainda, e ele vai precisar muitas vezes para que ele cresça mais forte, ele tem um ambiente que vai possibilitar esse crescimento. Então ela nasceu nesse contexto, né, uma incubadora para que essa empresa ela possa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, né, para ela poder seguir, crescer sem aquele medo, aquela ansiedade, né? Então, ali hoje no Inova Park, a gente tem tanto as startups que elas têm um espaço lá dentro da incubadora, né, que tenha um espaço, um escritório, um laboratório, como a gente também tem startups que não necessariamente são só de Joinville, que são as não residentes, né, que podem ter incubação virtual. Então, a gente tem startup, inclusive, em Nova York, não somente Joinville, né? Muito tem conexão com o ecossistema de Joinville, que é um ecossistema forte também. Então, Joinville acaba sendo referência, né, no ecossistema de inovação. E muitas startups, né, e empreendedores nos procuram justamente por esse ecossistema forte, por conhecer, para entender como é que funciona. Então, a gente tem muito essa procura também. E a facilidade, né, de repente, não ter que estar aqui, né, pessoalmente, né, em vários outros municípios, outras cidades, até outros países, como você mencionou, e a oportunidade de poder fazer parte de empreender positivamente, digamos assim, né? Com certeza, inovar, né, continuar sempre criando soluções, né, para os problemas. E eu falo assim que inovar, ele é algo contínuo, né? Sempre vai ter que inovar. A empresa que ela não está inovando, ela está fadada ao fracasso, né? Em algum momento, se ela não inovar, ela vai ser engolida. E agora a gente está passando por um momento com inteligência artificial que tudo está indo muito rápido, né? Então, se antes já quem não inovava, né, já tinha essa chance de fracasso, hoje, se a empresa não optar por ser a resistência, não querer inovar, não querer olhar para a inteligência artificial, não querer olhar para as tecnologias, para tudo que está acontecendo, ela vai acabar sendo engolida, né? No sentido de, muitas vezes, ela já não vai mais ser necessária, né? Então, é importante que todo empreendedor, todo mundo que tem um negócio, por mais que pense assim, mas o meu negócio né, tá aqui, tá seguro, é sempre a mesma coisa, sempre fluiu assim, sempre deu certo, eu sempre gosto de trazer, será? Né? E não é para causar medo, não é para causar ansiedade em ninguém, mas é para justamente ter esse olhar para a inovação, né? Não esperar ser engolido, né, no mercado, mas sim trazer uma sempre despertada, né? Despertar antes que aconteça o pior, né? Por isso que é bom, né? Para inovar sozinho dentro do teu escritório é difícil, assim, né?
para inovar, você precisa estar no ambiente novo, precisa frequentar ecossistemas, frequentar eventos, estar perto de pessoas que inovam. Porque é difícil você inovar ali, fazendo todo dia a mesma coisa e não saindo de casa, não saindo do teu escritório. E é difícil, né? Vai ficar só ali, né? Vai ficar só ali. Não cresce. Não cresce. Então, é por isso que é legal. A gente sempre faz eventos também, né, no Inova Park. A gente atua muito forte também junto com o ecossistema de inovação de Joinville, né, com outros agentes, atores de inovação. E sempre está acontecendo alguma coisa, algum evento. Então, todo mundo que quer... quero frequentar esse meio, quero participar, tem sempre evento, né? Entrar no site da Univille, acompanhar a gente ali no Instagram, no Inova Park, sempre vai ficar por dentro também do que está acontecendo. Quando uma ideia é selecionada, como passa a ser o processo de desenvolvimento dentro do Inova Park? Normalmente acontece startup que chega só com uma ideia, né? E não tem nada ainda, não tem nenhum negócio, só tem uma ideia. E aí a gente passa pelo processo, a primeira etapa é a pré-incubação. A pré-incubação, ela é antes até da incubação e a gente... o foco principal é o plano de negócio, é um projeto, né? Então, a gente vai entender que projeto é esse. Então, o primeiro passo, a pessoa chegou ali, tem uma ideia. Eu faço essa conversa gratuitamente, tranquilamente. As pessoas que quiserem ir lá conversar na Inova Park, tem uma ideia, a gente está super aberto. Quero montar tal coisa, Sim. Meu sonho é fazer isso. Trazer, compartilhar. Porque eu acho que o primeiro passo, estou com uma ideia, compartilha, sabe? Compartilha essa ideia. Não tenta achar que alguém vai roubar a tua ideia, tentar deixar ela escondida, porque não é esse caminho. Né? Ideia, eu falo assim, ideia ela não vale nada se ela não for executada. Então, e executada trabalho. Então, não é todo mundo que quer executar uma ideia. Mas vai lá, compartilha a tua ideia. Primeiro passo é a gente olhar assim, se aquilo ali, se aquela ideia ela é viável num primeiro momento, né? Então, a pessoa quer entrar na incubadora, ela vai apresentar um projeto e uma ideia de projeto, né? E a gente vai passar por uma banca avaliadora para analisar se aquela ideia ela é viável num curto prazo, se a pessoa, né, se tá, digamos que a pessoa tem uma clareza do que ela quer, porque às vezes tem gente que não sabe nem o que quer. E aí a gente ajuda nesse processo, né? Tipo, se a pessoa estiver pronta para entrar numa incubadora, ótimo, a gente vai aprovar. Caso ela não esteja pronta, a ideia às vezes está muito sem pé nem cabeça ou, né, está muito ainda no campo das ideias, a gente vai dar um retorno, vai dizer assim, olha, faça isso, faça aquilo. Então, independente, eu acho que vale a pena, né, ir lá conhecer. E aí, se a pessoa for aprovada, ela entra na incubação, né? Então, a incubação, ela aí passa por etapas, né? A gente tem algumas etapas. Então, a primeira etapa é o projeto, né? Que é o plano de negócio. Depois que ela tem o plano de negócio, ela vai para o MVP, que é a validação dessa ideia. O MVP, ele se chama mínimo de um produto viável. Então, ela vai criar o primeiro protótipo ali do produto dela, seja base tecnológica, seja... se for software, se for produto e tal, ela vai criar e ela vai primeiro testar o mercado para entender se as pessoas têm aderência com aquele produto, se aquele produto ele realmente as pessoas querem aquilo, né? Tanto no mercado quanto se o produto é bom. E aí a gente ajuda ela a testar esse produto. Deu certo o MVP, as pessoas, né, teve aderência, né, no mercado, o produto é bom, aí ela vai para um crescimento, né, e a gente ajuda ela a crescer, a colocar esse produto no mercado, que é o go-to-market, né, coloca esse produto no mercado para vender. E ela começa a fazer as primeiras vendas, a gente vai acompanhando, vai melhorando, vai criando, daí ela vai começar a crescer, ela vai precisar de time, a gente vai ajudando ela a construir time, a construir estratégia, e aí depois ela vai já, né, para um crescimento, para uma escala. Né? Então, é toda uma etapa, né? A gente sempre fala assim, não adianta atropelar etapas, né? Faz parte do processo do crescimento ali, e cada etapa é muito boa, porque cada etapa existem aprendizados, né? Existe crescimento sempre, né? Independente se tu está faturando muito, se deu muito certo, ou se ainda não está faturando muito, tu está sempre crescendo e evoluindo, e a gente ajuda muito nesse processo também. Meu Deus, me diz uma coisa, tem um tempo, Grace, desde o pré, a seleção, até andando sozinha, assim? É muito de cada negócio, assim, né? A gente até tinha ali uma estimativa de 2 anos de incubação, mas depende muito, porque tudo vai depender do MVP, a validação. Às vezes tem startup que valida rápido, e validar, esse negócio aqui é realmente isso e tal, e tem startup que validou, daí não deu certo, daí ela precisa testar de novo, e ela fica às vezes num ciclo de testes,
E muitas vezes ela percebe que ela precisa mudar quase toda a ideia, que a gente chama que é a pivotagem, ela muda o negócio. Então é por isso que assim, depende muito, né? Às vezes pode ser que tua ideia já acerte e pode ser que às vezes tu vai ficar um tempo testando. Mas o mais importante dessa parte do MVP é justamente esse testar rápido, eu falo assim, né? Erre rápido e melhore. Porque se tu coloca uma estrutura muito grande, investe muito, né? E acaba não dando certo, acaba que a perda também é muito maior. Então, vai testando em pequena escala e depois vai crescendo, né? Meu Deus, já estão chamando para ir para o intervalo, é isso? Grace, muito obrigado pelas tuas palavras aí. Contem com a gente lá, só procurar a gente, se quiserem seguir ali Instagram e Nova Park, a gente sempre tem novidades. E a gente pode marcar um café lá para conversar aí sobre a sua ideia de negócio. Bacana, é isso aí, ó. Então fica ligado você aí em casa, tá bom? Olha, vamos para um breve intervalo e nós já voltamos com mais TVBA Entrevista para você.